E aí, terceirão do Rui Barbosa, tudo bem? Eu sou o Henrique Roque, seu professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre literatura, mais especificamente sobre a obra A Metamorfose, de Franz Kafka. Eu tenho as minhas anotações aqui, pegue as suas anotações também e vem para a primeira aula de quarentena, literatura. E vamos lá. Primeiro, antes de entrar propriamente na obra, eu queria esclarecer um pouco sobre o que é ler e como você deve ler. Antes de tudo, ler tem que ser um ato prazeroso. Leia por prazer, aprenda a gostar de ler, aprenda a ter vontade de ler. Você nunca deve escolher um livro pela capa, mas após escolher um livro, aprenda a namorar a capa. Olhe a capa do seu livro, leia a capa do seu livro. Tente entender o que aquela capa significa. Depois, normalmente, na maioria dos livros, tem uma coisa chamada prefácio, que algum outro autor escreveu sobre a obra. Leia o prefácio, aproveite o prefácio. Não se preocupe se tem que fazer um trabalho, uma redação ou coisa do tipo. Leia simplesmente por estar lendo, leia por prazer. Deixe-se envolver. Não importa se o livro tem 34 páginas, como a Metamorfose do Franz Kafka, que a gente está começando a ler hoje, 50 páginas, 100 páginas, 500 páginas, 1000 páginas, isso não interessa. Simplesmente leia, deixe a leitura fluir. Vocês precisam aprender a fazer isso e ainda dá tempo para fazer isso e melhorar no Enem. Beleza, após a leitura, você deve sorrir, você deve chorar, você deve ficar impactada ou simplesmente não gostar de leitura. Acontece, é raro, mas algumas vezes acontece da pessoa não gostar do livro que leu, normal. Há sempre outros livros para você ler, que talvez você vá gostar. E aí, muito mais que isso, você deve, depois da leitura, você que está pensando em fazer Enem, você que está pensando em melhorar, você que está pensando em crescer intelectualmente, aí sim, após a leitura, você deve estudar o livro. Para estudar o livro, o primeiro passo é ir atrás do autor do livro. Pausa, pensa. Tá, o livro de hoje é A Metamorfose, é o título do livro, e Franz Kafka é o nome do autor do livro. Quem foi Franz Kafka? Nem sempre é necessário entender quem foi o autor para entender o que ele escreveu. Na verdade, alguns teóricos dizem coisas do tipo que o livro após escrito, o texto após escrito, ele não é mais do autor, ele não é mais meu, ele não é de ninguém. O livro pertence ao mundo, o texto pertence ao mundo. E aí, em cada época, cada sociedade, cada pessoa vai ler o texto e interpretar de uma forma diferente. Eu já tenho as minhas impressões hoje, lendo Metamorfose, do que eu posso falar sobre o livro, que eu não vi ninguém aqui falando sobre, mas eu acho que faz muito sentido agora. Não sei se vocês vão concordar, não sei se os teóricos de plantão vão concordar, mas é a minha opinião. Vamos falar sobre isso depois. Primeiro, é importante entender quem escreveu o livro. Mesmo que isso não influencie um livro, talvez isso influencie a pessoa, a época que ele viveu, o que ele presenciou, o que ele deixou de presenciar. Então vamos lá. Franz Kafka nasceu em 1883 e faleceu em 1924, provavelmente por uma tuberculose. A tuberculose o levou a óbito nos seus 40 anos de idade. Ele era um escritor tcheco que escrevia em alemão e era considerado um dos principais, é considerado ainda, um dos principais escritores da literatura moderna. As suas obras basicamente falam de ansiedade e alienação do homem do século XX. Pense ali, final do século XIX, 1890 alguma coisa, início do século XX, 1900 para frente. Ele morreu em 1924, ele vivenciou aí um fato histórico muito importante. Vou deixar agora para você pensar qual é o fato histórico mundial
que ele vivenciou aí entre 1900 e 1924, daqui a pouco eu falo. Ele cresceu sob influência das culturas judia, tcheca e alemã. Ele viveu ali onde é o Império Austro-Húngaro, que hoje é a República Tcheca. Vocês vão entender por que esse império é importante, por que essa localização é importante na escrita de Kafka. Olha só, ele estudou Direito em Praga e concluiu o curso em 1906. Tem uma coisa da vida pessoal do Franz Kafka que é muito importante você ficar atento, que é a questão do relacionamento dele com o pai. Dizem que ele era intimidado pela educação severa que o pai te deu, e isso fez que ele se tornasse uma pessoa isolada e rebelde. Então, Kafka era um rebelde. Kafka era a ovelha negra da família, com um comportamento que marcou aí profundamente a sua obra. Dá para perceber nos seus livros que ele sempre retrata, de uma forma ou outra, a influência da família na vida das pessoas, a influência do Estado na vida da pessoa, a influência da empresa na vida da pessoa. Ele fez parte da chamada Escola de Praga, uma escola muito importante do início do século XX, e ele participou de reuniões de grupos anarquistas. Dá para perceber de onde vem a ideia de que ele era um rebelde. O seu estilo era marcado pelo realismo, pelo surrealismo, pelo fantástico, pelo expressionismo e pelo que é moderno. É uma mistura que deixa até difícil de identificar exatamente o que foi ou quem foi Franz Kafka na literatura. Mas ele foi tudo isso e mais um pouco. Ele escreveu basicamente toda a sua obra em alemão, sendo a maior parte da sua obra publicada depois que ele morreu, ou seja, póstumamente. Ele escrevia muito sobre coisas e acontecimentos, descrevendo nos mínimos detalhes as situações mais incomuns. Em seus livros é constante o confronto entre o poder das instituições, a família, a religião, o Estado, a religião e a igreja, o Estado e também as empresas, o capitalismo, de certa forma, já nesse ponto. O confronto entre essas instituições e o ser humano, demonstrando a todo momento a impotência e a fragilidade do ser. Ele escreveu Metamorfose em 20 dias, segundo cartas que ele enviou, e terminou em 1915. Tem um limbo aí no pessoal que fala que já foi publicado em 1915, algumas pessoas falam que foi publicado só em 1916, mas pega aí essa data de 1916, é basicamente a data como a maioria das pessoas considera a primeira publicação. 1916. Falamos quando ele nasceu, falamos quando ele morreu, 1924, nasceu em 1883. Falamos sobre a sua vida, se formou em Direito, acho que eu não comentei que ele trabalhou, né? E dedicou a literatura ao mesmo tempo que trabalhava numa seguradora, se não me engano. Então, ele passou por isso tudo. Em 1916, Metamorfose foi publicada, ainda quando ele estava vivo, né? Não é comum na obra dele, normalmente a maioria foi publicada depois que ele morreu. Mas pega a data, 1916, que agora é a data da obra. Vamos à obra, professor? Ainda não, por quê? Porque essa data é muito marcante no mundo. Perguntei aquela hora, o que aconteceu ali de 1900 até 1924, nesse intermeio? Pensou? Respondeu? Se você pensou, respondeu e falou Primeira Guerra Mundial, você acertou em cheio. Basicamente, o acontecimento da era, o acontecimento da época, foi a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e acabou em 1918. 1916 é exatamente o meio da Primeira Guerra Mundial. Então, nada mais claro, nada mais óbvio de que o livro A Metamorfose fosse interpelado por muitas coisas que pertencem basicamente à guerra. O medo, a destruição,
o sofrimento. Tudo isso são claros e bem marcados na vida de Gregor Samsa. Então, pessoal, se a guerra estava em seu auge no momento do lançamento do livro, é importante entender essa relação da guerra com o livro e com as pessoas da época, até com o próprio autor. Primeiro momento, de um lado havia a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, região aí onde nasceu Franz Kafka. E do outro lado havia a Tríplice Entente, que foi formada em 1907 e tinha como participantes a França, a Rússia e o Reino Unido. Em 1915, basicamente, a Itália mudou de lado, saiu da Tríplice Aliança e foi para o lado da Tríplice Entente. Mas isso ainda não fez a guerra acabar, a Alemanha era muito forte. O que fez a guerra acabar foi bem depois, em 1918, quando os Estados Unidos entram na guerra. Vamos falar disso depois. Tem um fato histórico muito marcante da guerra em 1916, que é a Batalha de Somme. Foi em setembro de 1916, os alemães combatiam em Flers, na França, numa das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram. Eles ficaram durante semanas combatendo numa frente que tinha 40 quilômetros de extensão, homem a homem, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, basicamente os alemães e do outro lado mais franceses, ingleses e tal. Tem outra questão curiosa também da Primeira Guerra Mundial, que foi usado o primeiro tanque de guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, o fato histórico marcante é que os Estados Unidos entram no conflito. Eles entram do lado da Tríplice Entente, com França, com Inglaterra e Rússia. E aí, principalmente porque eles tinham acordos a defender, né, interesses financeiros, aí usam uma desculpinha ou outra ali e entram na guerra. Com a vitória da Tríplice Entente, eles firmaram o famoso Tratado de Versalhes, que impunha, né, diversas restrições, principalmente à Alemanha. Bendito e maldito Tratado de Versalhes, porque as discordâncias, desacordos que o tratado trouxe para a Alemanha acabaram que provocaram a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, falar um pouco de arte agora do período. A arte e a nascente cultura de massa, elas não passaram ilesas aí nesse processo de guerra, de sofrimento e tudo mais. E começaram a representar o indivíduo, segundo Stuart Hall, como um ser isolado, exilado ou alienado. Ou ele estava isolado das pessoas, ou ele estava exilado do seu próprio país, ou ele era um alienado, ele não compreendia, ele aceitava qualquer coisa, ele era controlado. E coloca contra um pano de fundo que era da multidão e das grandes metrópoles. As cidades cresciam tanto que tudo tornava anônimo e impessoal. Ainda resultado desse ambiente, o expressionismo começa a se manifestar de uma forma imensa. Ele coloca a arte ligada a um instinto de expressar os sentimentos. Só que essa expressão ela era exacerbada, ela era aumentada em todos os níveis. Uma forma muito comum é pensar nas artes plásticas, né? Na pintura, por exemplo. A arte expressionista ela tenta colocar cores irreais e dar forma e cor a sentimentos. Por exemplo, o amor, o ciúme, o medo, a solidão, a miséria humana, a prostituição. Tudo que está muito ligado também à questão da guerra em si na época. O principal exemplo desse estilo de arte plástica expressionista é um quadro que se chama O Grito, de Edvard Munch. Lembra? Não
sei se vocês vão lembrar, tá? Vou tentar colocar para vocês verem o quadro, mas é um quadro que tem aparentemente uma pessoa que está gritando, impressionada. É um quadro que traduz assim, transpassa bastante angústia, um pouco de terror, um pouco de medo, assim, uma ansiedade forte também, e é bem clássico dessa época. Tem muito a ver também com o livro A Metamorfose do Franz Kafka. Na literatura, o Franz Kafka é um destaque como artista, que ele captura e problematiza a angústia e a ansiedade humana, as incertezas do homem, da vida, na virada do século XIX para o século XX. Todo o sofrimento da Europa, todo o sofrimento que a guerra traz, está muito retratado em todas as obras do Kafka. É difícil enquadrar o Kafka em um estilo, falar assim, ele era modernista, ele era expressionista, ele era autor de literatura fantástica, porque ele era muito, digamos assim, muito genérico, ele escrevia muito de tudo um pouco, e acabou que, quando você fala em fantástico, é mais alguns fatos fantásticos que normalmente se afloram no texto. Aí o Todorov, que é um crítico de literatura, ele fala que no Kafka não. No Kafka o mundo é fantástico, o livro é fantástico, o leitor está incluído em tudo isso, e aí tudo se torna fantástico demais. Tanto que no Metamorfose, que a gente vai começar agora, o capítulo 1, primeira parte, primeiro trecho do livro, primeiro parágrafo do livro, ele está acordando, já transformado em um gigantesco inseto, que ao princípio você não entende bem que inseto é, mas depois ele começa a dar a entender que é um inseto específico, mas ele nunca fala o nome do inseto no livro. Então, se você já não entra e aceita que ele está transformado, e já não aceita essa questão fantástica, o livro perde completamente o sentido. Vamos lá falar do livro. O capítulo 1 começa com a transformação, que é Gregor Samsa, levantou o seu quarto e sentiu que estava, acordou em seu quarto e sentiu que tinha algo estranho, né? Então ele já acorda transformado em sua cama. E aí entra o contexto em que ele vive, ele é proletariado, ele fica preocupado porque ele tem que trabalhar, já passou da hora, ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar, porque se ele não trabalha, ele não come, se ele não come, ele não vive, ele depende do trabalho para tudo. E a família dele depende dele para tudo. O pai parou de trabalhar por motivo de saúde, a mãe é asmática, a irmã só estuda porque eles querem um futuro melhor para a irmã. Então, toda vez que ela tenta fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ela é criticada. E ele é coagido por essa família, está sempre trabalhando, está sempre ali. E na empresa também o chefe, os colegas, ele tem que ser um funcionário exemplar. Esse é o primeiro momento que você mostra, claro, a influência das instituições na vida do homem. Eu falei lá atrás no vídeo. A família e o capital, né? A empresa como um símbolo aí do capitalismo, da influência do Estado até na vida das pessoas. Ele é imposto que ele faça tudo, então tem a imposição do meio em que ele vive, e depois ele começa a demonstrar a partir das suas falas que ele se nega, há uma negação de si mesmo, da pessoa de Gregor Samsa, em detrimento do contexto que é imposto. Ele não consegue se desvencilhar desse contexto, ele não consegue se separar da família, ele não consegue abandonar, porque tudo que foi imposto é que ele agora é o responsável, que ele tem que cuidar do pai, da mãe, da filha, manter empregada, manter tudo, é ele que toma conta da casa, está tudo em cima dele. Claramente ele se sente sobrecarregado, ele se sente mal com o trabalho, ele se vê obrigado a trabalhar, tanto que ele fala que faltam, se ele continuar trabalhando assim, mais 5 a 8 anos, acho que ele fala 5 a 8 anos, se não me engano, no livro, ele vai ficar livre das dívidas do pai. Ele está trabalhando também para pagar dívidas do pai, que perdeu a empresa, ficou endividado e tal. Então ele não gosta de trabalhar, claramente, só que a família impõe que ele tem que trabalhar, ele é obrigado a trabalhar por isso. Tem aí, no primeiro momento, quando eles percebem que ele está mal, uma relação edipiana, uma relação que faz referência, esse edipiano faz referência a Édipo Rei, que é aquele momento em que o filho, principalmente, ele
se apaixona pela mãe nas primeiras idades, quando mais jovem, quando criança, e ele vê na mãe a figura de um amor que é acima de tudo, né? Acima de todos. Édipo Rei conta essa história. É a história de um filho que some, depois quando volta, ele mata o pai e casa-se com a mãe sem saber. Aí depois quando ele descobre que é a mãe, eita loucura. Tudo bem, essa é outra história. Então essa relação é de paixão pela mãe, de ternura pela mãe, que ele sente na voz da mãe um conforto quando ela fala com ele através da porta. Mas assim que a porta se abre, a reação da família já começa a quebrar toda a humanidade que existe em Gregor. Então, pessoal, depois dessa relação com a mãe, que está implícita aí no livro, tem a questão da família como um todo, quando a porta se abre. Quando abre a porta, a reação familiar é o primeiro momento de quebra da humanidade de Gregor, que é a reação de repulsa, de medo, de estranheza. E aí ele tenta sair do quarto e seu pai o açoita, o agride, para que ele volte para o quarto. Esse primeiro momento de reação do pai também pode ser interpretado aí talvez como influência da vida pessoal do autor, do Franz Kafka, que ele teve uma relação severa com o pai e se tornou rebelde por isso. Agora a gente entra no capítulo 2, que é a vida de inseto, né, de Gregor. Gregor começa a se adaptar àquela vida de inseto. O pai já rompeu as relações com ele no primeiro momento, foi o primeiro a agredi-lo. A mãe, assustada demais para entender, só pede a Deus para que o filho melhore. E a sua irmã, que é seu último vínculo com a família, na verdade o último vínculo com o ser humano, ela começa a se afastar dele, começa também ele ver nos olhos dela a repulsa, e é nesse momento aí que eu ponho a minha interpretação do texto, pessoal, que eu falo que, lendo hoje na nossa sociedade, Gregor na verdade tinha depressão. O gigantesco inseto que ele se transforma, o monstro, a criatura, era na verdade depressão. Gregor estava deprimido. O pai seria aquela pessoa que fala que é frescura. A mãe seria aquela pessoa que fala que é falta de Deus. E a irmã seria aquela pessoa que tenta ajudar, mas sem saber o que fazer. Ela força ele a comer, ela força ele a sair, ela força ele a muitas coisas que em nada ajudam na depressão, né? E falar um pouco disso depois, no final eu volto nisso. Mas é a minha interpretação, pensando na nossa sociedade atual, pensando, né, nesse momento. Que a maioria das coisas que você procurar na internet você vai encontrar falando mais sobre como o livro critica a família da época, o Estado, a influência da empresa, né, do capitalismo e etc. E tal. Quando ele se vê inseto, ele percebe que tem uma certa incompatibilidade entre ser inseto e ser humano, óbvio. E essa incompatibilidade com os humanos faz com que ele aceite um pouco mais a situação de inseto e passe a se comportar ainda mais como inseto. É nesse momento que o expressionismo aflora ainda mais no livro, o fantástico fica ainda mais evidente, e é nesse momento também que ele começa a ser rejeitado. A rejeição de Gregor, ele é tratado como um tuberculoso, como um leproso. Não encosta nele, que senão você pode pegar, a gente não sabe o que é isso, volta pro quarto, afasta, chega pra lá, não põe a mão não. E esse distanciamento, né, esse tratado como uma doença, deixa Gregor ainda pior. E a importância
do antigo Gregor começa a se desfazer na família. Ele começa a lembrar como ele era importante, que ele ainda deixou uma reservinha de dinheiro na família, mas isso não vai durar por muito tempo. E ao mesmo tempo que ele lembra disso, a família também começa a pensar nisso, é claro. E aí o contexto material começa a pesar na família, porque eles percebem que uma hora vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar como se manter, porque Gregor é que mantinha toda a família. Ele trabalhava para pagar as dívidas do pai, ele odiava o trabalho, mas ele precisava ficar ali ainda 5 a 8 anos para terminar de pagar a dívida do pai. E aí ele pensa, como é que vai fazer o ócio da minha família? Ninguém trabalha, a minha irmã só estuda, a minha mãe tem asma, ela é fraca, ela mal consegue dar conta das coisas de casa, tanto que a gente tem uma empregada para isso, para ajudar ela. O meu pai, ele ficou doente depois da falência, ele não sai do sofá, ele não consegue fazer nada. E aí vem a outra usurpação, que é tirar dele essa condição de provedor da família. Quando o pai se levanta do sofá e volta a trabalhar, a mãe também começa a dar seus pulos, fazer alguma coisa, a irmã também começa a sair e ajudar a fazer uma coisa ou outra e tal. E tira-se dele esse papel de provedor e ele começa a ficar ainda mais esquecido. Percebendo que o quarto dele não faz muito sentido, agora que ele é um inseto, a irmã resolve ainda tirar móveis do quarto dele e esvaziar o seu quarto. Sai mosquito. Nesse esvaziamento, Gregor perde ainda mais a sua humanidade. Não precisa de cama, não precisa de nada. Aquilo ali pode virar um depósito, pode virar alguma coisa, né? Deixa aquela coisa lá dentro. Vamos ver o que vai acontecer. E aí nessa, é a segunda vez que ele sai do quarto, que a porta está aberta. Ele sai e ele conhece seu novo pai. O seu novo pai é forte, é ágil, ele está com um boné, alguma coisa assim que é da empresa que ele trabalha agora, que provavelmente é um banco. E ele começa a agredir Gregor novamente, de forma ainda mais intensa. Ele tenta reprimir ainda mais o monstro que Gregor se tornou. E ele joga objetos no Gregor até que uma maçã crava das suas costas. E a mãe, percebendo que ele seria praticamente morto ali pelo pai, ela intervém. É o último momento que a mãe de Gregor faz alguma coisa por ele. E ele se arrasta de volta ao quarto. E ele se prostra no chão, porque ele está muito machucado, muito debilitado, quase morto, agredido pelo próprio pai. E aí o que nos leva ao último capítulo do livro, capítulo 3, são apenas 3 capítulos, que ele, ouvindo as conversas do corredor, da sala, dos quartos, ele percebe que é uma nova rotina na casa, em que o pai trabalha, a mãe faz coisas, a irmã também trabalha e estagia, e estuda e faz tudo, eles não precisam mais dele para nada. Ele começa a ficar em total abandono, eles mal vão lá para alimentá-lo, a empregada começa a jogar as comida velha, o resto de comida lá dentro para ele, que é o que ele gostava de comer. Quando a irmã vai servir alguma coisa, antes ele se escondia, ele tentava buscar se ela estava assustada ou não, agora ele simplesmente fica parado, e essa estaticidade, ele fica estático, né? A irmã entra, de onde ele estava ele fica, a irmã sai, ele continua lá, ele para de comer, começa a parar de comer, ele se sente cada vez mais excluído nesse movimento, e entra aí uma crise com a sublocação do imóvel. O pai dele aluga um quarto da casa para 2 músicos, e ele percebe que ele é ainda mais desnecessário, só que volta para finalizar o livro, o último momento de sentimento humano do Greg, talvez a última tentativa de se desvencilhar daquilo tudo, que é um jantar com música ao vivo. Os músicos que estão vivendo na casa tocam músicas no jantar, e ao escutar a música, o Gregor se sente, de certa forma,
passa a ter sentimentos, ele volta a sentir coisas que ele só sentia quando era humano. E ele pensa, eu posso até por fora ser esse animal, esse inseto gigantesco, grotesco, mas desculpa, se eu ainda tenho sentimentos, esses sentimentos, eu ainda sou humano. Ele sai um pouco do quarto, ele atrapalha o jantar, os músculos se irritam, falam que vão embora, que não quer mais viver ali, que não é uma nojeira, uma porcaria, tem um monstro vivendo ali. E esse é o momento da reificação do Gregor, ou seja, é o momento que ele perde totalmente sua autonomia e sua autoconsciência. O pai muito irritado, enxota ele de volta para dentro do quarto, fecha a porta, tudo. Ele se coloca no centro do quarto e simplesmente se vai. Morre de dor. Morre pelo sofrimento de não ser mais humano, mesmo sentindo coisas humanas. No outro dia, a empregada é quem encontra a carcaça do que um dia foi Gregor lá. A família suspira aliviada e se livra daquela carcaça, daquele encosto, né? Daquele problema que Gregor havia se tornado, e vai juntas, pai, mãe e filha, como há muito tempo saem juntos, e pegam um bonde para passear. E de certa forma Gregor, o narrador, né, descreve isso com uma certa nostalgia, como se o sentimento de Gregor fosse que ele tinha ficado feliz que a família estivesse unida novamente. Mas é realmente nesse ponto que eu hoje enxergo em Gregor a depressão como o principal monstro, a criatura que na verdade Gregor se transformou. Era uma criatura deprimida, depressiva, triste, isolada, que um pai que não aceitava, que não acreditava que aquele sofrimento psicológico fosse ser possível, uma mãe que achava que tinha feito alguma coisa errada, que faltava alguma coisa, que faltava Deus para Gregor melhorar, uma irmã que tenta ajudar de qualquer forma, de todas as formas que acha corretas, mas não tem preparo para ajudar, porque na verdade a depressão, para se ajudar, tem que recorrer à ajuda médica, né, profissional, psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Tem que ser além de só você, só a sua família, não é suficiente. E aí ele morre de depressão, eu acho, assim, é a minha perspectiva. Muita gente fala que ele morre porque a família o ignora, porque a família deixa de acreditar nele, né? Deixa de necessitar dele. E seria uma crítica à questão da nossa necessidade. A gente é o que vale o que é, né? Na verdade, vale o que tem. Se você tem condições de trabalhar, se você tem condições de prover sua família, você vale alguma coisa. Se você não ajuda ninguém, você não vale nada. Se você não tem nada, você não é nada, você não é ninguém. Mas eu vejo hoje, para a nossa sociedade, que faz muito mais sentido pensar que, na verdade, Gregor sofria de depressão. Esse é o meu posicionamento. Vocês podem tomar as posições de vocês podem pensar como quiser, discutir isso até, se quiser falar aí nos comentários. Mas o principal para os meus alunos do terceiro ano hoje é que vocês agora vão responder 5 perguntas que eu deixei aqui na descrição. Então, com base no livro, na sua leitura, deve pesquisar também na internet. E com base nessa aula, você vai responder as 5 perguntas que estão aqui na descrição. E até o próximo livro.